Hoje o Brasil amanheceu muito triste. Aliás, nos últimos tempos, nós temos tido pouquíssimos motivos para comemoração e para alegria no Brasil. O incêndio que consumiu o Museu Nacional no Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, provavelmente muitos daqueles que nos ouvem agora, nos assistem em casa e também os deputados, os funcionários da casa aqui presentes, já visitaram o Museu Nacional, talvez o museu mais importante do Brasil e com certeza um dos mais importantes do mundo, porque para quem já visitou o museu, para quem conhece o Museu Nacional, sabe que além do museu de ser um museu biológico, histórico, antropológico, é também um centro de pesquisa e foi consumido. O próprio prédio daquele museu, por si só, já é um monumento histórico que nos dava orgulho aqui no Brasil. Mas, para além das perdas, sabemos que isso é uma tragédia anunciada. O incêndio que destruiu o Museu Nacional, a tragédia criminosa de Mariana, que acabou com a bacia do Rio Doce, a violência exacerbada que só faz crescer no Brasil, o sucateamento da educação, da saúde e da segurança, a destruição da Amazônia, a pobreza, o desemprego no Brasil, a crise econômica, social, política, moral que nós atravessamos, o crescimento da corrupção que graça o país inteiro em todos os níveis. Todas essas coisas estão imbricadas, não são fatos isolados. Como nos ensina o grande pensador francês Edgar Morin, não existe nada isolado, as coisas de alguma forma estão interligadas. E todas essas que eu mencionei e outros absurdos que ocorrem no Brasil estão intimamente relacionados, não são pontuais. E no caso do que aconteceu no Rio de Janeiro, passa longe de ser ao acaso, um acidente. Aquilo, todo mundo sabia que cedo ou tarde ocorreria. E quantas mais tragédias ocorrerão no Brasil até que a gente aprenda? E este ano, nós estamos a um mês das eleições gerais no Brasil. Talvez nunca na história deste país foi tão importante que a população tentasse aprender um pouquinho do que é, na realidade, o sistema político brasileiro e o que são as relações promíscuas entre os poderes, as instituições e o setor privado, e que nos leva a coisas como essa e todas as tragédias que nós vivemos no cotidiano desse país. Eu vejo com tristeza candidatos a deputado federal, a senador, a presidente, fazendo discurso como se fosse vereador de uma cidade do interior. Ou pior, falando de coisas e criando narrativas que não correspondem à realidade brasileira e muito menos traz um alento da possibilidade de que nós possamos, a partir de 2019, começar uma nova história ou iniciar um processo real de reconstrução dessa nação. É lamentável. Então que a população que olha estarrecida para tudo isso e que sente na pele todos os dias as tragédias que atingem a nação, os estados brasileiros e o cotidiano de cada cidadão brasileiro, se anime, ao invés de pensar em votar em branco e não votar em ninguém e xingar todo mundo, se anime a entender como funciona na prática o sistema político brasileiro e como são as relações altamente promíscuas entre os poderes, as instituições e o setor privado no Brasil. Se assim não for, será daqui para pior. Estaremos caminhando juntos e de braços dados para um abismo sem retorno para o nosso triste país neste momento. Muito obrigado, presidente.